Olá, meus amores! Mais um vídeo aqui para o canal. E para você que é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é Viviane Rainer e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como rebordar em tecido. Para você que não sabe desenhar, eu trouxe a solução. Você vai pegar uma estampa de algum tecido que você acha maravilhoso. Esse aqui é umas flores que eu acho muito linda e eu quero colocar essas flores em uma jaqueta. Então, eu escolhi essa jaqueta jeans e a gente vai colocar essa aplicação e eu vou ensinar para vocês como fazer a aplicação. Então, você escolhe o tecido, pode ser qualquer tecido que você goste da estampa e a gente vai recortar todo o desenho. Você recorta quantos desenhos você quiser, o que você quiser recortar para você colocar no seu bordado. Eu vou recortar somente essa aqui, essa pequenininha aqui, só para vocês verem. Tem que recortar bem rente ao desenho. Seu tecido desfia, não tem problema, tá? O nosso bordado vai tampar todo o tecido, então não tem problema se o seu tecido desfia. Você pode recortar maior assim, e então você vem recortando, colocar maior, você vem recortando em volta. Lembrando que quanto menor for o seu desenho, mais trabalho vai dar, mais paciência você vai ter para poder recortar todo o desenho. Mas não tenha pressa para você recortar bem bonitinho, para o desenho ficar bem certinho depois. Ó, então você recorta. Não é fácil recortar no tecido assim, quando o desenho é bem pequeno. Procura os desenhos maiores, que é mais fácil. É mais fácil para bordar, é mais fácil para recortar e fazer a aplicação. Pronto, recortei todo o meu desenho. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu já tenho um aqui que tá todo recortado. Esse aqui, ó, já recortei em volta dele todo e eu vou colocar nessa blusa, só que eu quero mais embaixo aqui na jaqueta. Eu quero colocar nessa parte de baixo da jaqueta, ó. Vou colocar aqui desse lado. E então, o que que você vai fazer? Você vai posicionar o seu desenho, o seu recorte, onde você quer bordar. Eu vou colocar essa flor para baixo e esses galhos para cima. Você tem que colocar os galhos certinho, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para você. Então, você desdobra todo. Eu recortei bem os galhos, eles são bem pequenininhos, mas eu recortei assim, sabe? Gente, eu acho essa estampa muito linda, então... Aqui, olha, esse último desenho, ele não tá dando certo. Então, você pode dar uma arredadinha, colocar ele, sabe? Pra ele caber.
Pronto, aí você colocou no lugar. Essa folha aqui, ó, eu posso encaixar ela em qualquer lugar que eu quiser. Posso encaixar ela aqui, ó, ficou bem bonita. Olha, eu gosto de colocar tudo emendando, porque é um galho, né? Não fica, pra não ficar voando. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou colar com essa cola, que é cola pano, tá? E então, assim, eu já posicionei todo a minha aplicação. Agora, eu vou vir fazendo assim, ó. Levanto e eu vou dar pequenos pontinhos de cola. Não coloca muita, não, porque na hora que você for bordar, se tiver muita concentração de cola num lugar, vai ficar dura, a agulha vai ficar ruim pra você bordar. Então, você pode passar cola ao redor de todo o desenho, porém, passando bem pouquinha cola. Olha só pontinhos. Porque isso aqui já é o suficiente para poder pregar o desenho, aplicação no tecido. E essa cola, ela cola muito rápido. Você pode ir tirando aos poucos mesmo, desenho por desenho, e colando. Pra que eu tô colando? Gente, eu tô colando somente para poder prender esse tecido na minha blusa. Porque essa cola, depois que lava, ela sai. Então, essa cola, ela não cola assim, não. Cola todas as pontinhas para não ficar aquela coisa mole. Primeiro eu vou colar todo o galho e depois eu emendo esse aqui. Vamos colar essa florzinha aqui, ó. Eu sempre coloco no meio e depois em todas as pontas, sabe? Bem nas pontinhas, para as pontinhas não virar. Você dá uma leve batidinha com o dedo e ele já prende. Olha só como é que tá ficando lindo. Uma coisa, nunca passa a cola assim, ó, na roupa. Você sempre coloca a cola na aplicação, tá? E depois você cola no tecido, na roupa. Se tiver muito fininho assim, ó, ele vai soltar, você toma cuidado pra não soltar. Vai lá e emenda de novo. Tem que ter bastante delicadeza pra fazer esse trabalho, porque alguns galhos são bem fininhos. Esse aqui também, vou passar cola. Eu vou colando pedacinho por pedacinho mesmo. E eu colo todos os pedacinhos, tá? O pedacinho que eu não quero colar, eu nem coloco. Quando tem umas folhas bem pequenininha, bem fininha, eu costumo até tirar. Aí, sobrou essa daqui, eu vou colocar ela aqui, deixa eu ver, aqui, saindo dessa flor. Fica bonito. Posso colocar ela aqui, não, aqui ela vai ficar muito junto, então eu vou colocar ela aqui mesmo.
Aqui eu posso colocar aqui primeiro no galho. E então, eu coloco o galho e posiciono a folha. A flor. Colo. Vai colando aos poucos assim, pra não deixar enrugar e nem dar nenhuma bolha assim. Porque costuma dar aquela, sabe? Aquela levantadinha debaixo do tecido, aquelas ondinhas. Se o seu tecido tiver muito amarrotado, você passa, tá? Pra ele ficar bem rente à roupa. Olha só como ficou. Agora, a gente já tem um risco pra poder bordar. Vou aqui mostrar aqui pra vocês, ó. A cola, essa cola é muito boa. Tá vendo? Ela já colou, ó. Eu posso até puxar aqui, ó. Ó, mas ela tá colada, tá vendo? Vou passar de novo, porque eu puxei pra vocês verem. Então, um tiquinho só de cola é o suficiente pra poder colar. Ok? Não exagera, porque depois vai ficar difícil pra você bordar. Tirar as linhas que ficou. Então, agora, nós temos o desenho pronto para bordar. Então, vamos começar.